Esse vídeo tem muito mais a ver agora com o empreendedorismo público, tá? Da mesma forma que no vídeo anterior, eu vou dar uma revisitada no nosso passado histórico e de repente ver que a gente tá sim tentando reinventar a roda ou pelo menos ultrapassar uma coisa que não foi ultrapassada há quase 100 anos atrás. Eu tenho aí 5 minutinhos para gravar esse vídeo, talvez não muito mais do que isso, então eu tenho que ir direto ao ponto, porque a minha tarefa é de certa forma árdua, e vou fazer um resgate histórico com algum recorte dos últimos 500 anos da história do Brasil, e na minha opinião isso aí é fundamental, teria que ser base do conhecimento de todo cidadão brasileiro que quer se situar politicamente na nossa sociedade. O Brasil vem de um passado econômico, em que a lavoura da cana-de-açúcar foi o modelo vigente, o modelo preponderante. Esse modelo não foi só um modelo econômico, ele foi um modelo social e político que, inclusive, até hoje carrega raízes fortes na relação de poderes, seja até inclusive do sexo masculino com feminino ou entre classes. O modelo social e econômico vigente da lavoura, que deu base a isso, é chamado de família patriarcal, em que o homem, sim, ele é o elemento central e acaba que é o senhor de engenho, e acaba que você tem castas, vamos dizer, que acabam orbitando ao redor dele, sempre na busca de uma proteção política, de uma proteção econômica. E nessa casta você pode ter esposa, filhos, afilhados e por aí vai, até chegar a escravos, todo mundo orbitando ao redor do senhor patriarcal. Ele tinha o poder econômico, ele tinha o poder político, ele tinha o poder social. Ao longo do tempo, a nossa lavoura de cana-de-açúcar entra em declínio em face de uma competição com a lavoura que estava sendo plantada nas Antilhas. Mas o modelo agrário, ele continua vigente agora com a ascensão do quê? Da oligarquia cafeeira. Isso aí só muda o polo. O que era no Nordeste acaba indo lá para a região de São Paulo, Minas e etc. O que aconteceu nesse período? Não teve mudança em termos da estrutura política. O que era o senhor de engenho agora passa a ser o barão do café, os barões do café. Mas, em 1889, o Brasil vira uma república. Ele sai da parte do império e vira uma república. E quem que vai ocupar, o Estado brasileiro? Porque agora você vai ter um Estado republicano. Quem que vai ocupar esse vácuo de poder? Não existe vácuo de poder. Quem ocupou foram os filhos dos barões de café. Filhos homens e muitas vezes os primogênitos que esses barões mandavam cursar, aprender, fazer faculdade, onde? Na Europa, muitas vezes. Sorbonne, desse nível. Voltavam ao Brasil e iam aonde? Iam ocupar o papel do Estado, como prefeitos, vereadores, conselheiros. Então o Estado brasileiro nasce, de fato, com uma extensão da família patriarcal. Então a República, o res príncipes, esse tipo de coisa, acaba sendo um modelo totalmente patrimonialista. A coisa pública se confundia com a coisa privada. Esse é um início muito forte, que a gente vê até hoje. Hoje, liga o jornal à noite, dá uma ligada no jornal e vê se de repente não tem algum vício patrimonialista da coisa pública sendo confundida com a coisa privada. Sim. Agora vamos em frente. Isso aí acabou tendo cada vez mais problemas, corrupção, fisiologismo, clientelismo. Chegamos em 1930, mais ou menos, quando assume o poder Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ele tem uma visão que ele quer acabar, ou pelo menos mitigar esse patrimonialismo e colocar sim uma organização impessoal, uma organização com base em eficiência para valer. Em 1936, ele põe uma reforma administrativa no Brasil chamada Reforma Daspiana, para implantar aqui o modelo burocrático weberiano, de Max Weber. Esse modelo, como eu disse, ele é pautado em quê? Em coisas, vê se eu não estou falando de hoje. Impessoalidade, foco na eficiência, meritocracia,
Que tal? Numa organização com base na racionalidade para você conseguir resultados. Ou seja, tudo que a gente quer fazer hoje ainda é voltar ao ideal de uma organização burocrática. Qual foi o problema? Ao longo do tempo, o foco recaiu muito nos meios e aí a gente já pode dar quase um fast forward para agora, tá? Teve algumas atitudes, alguns atos de gestão para tentar suavizar a disfuncionalidade da burocracia, e o qual aqui eu relevo o Decreto-Lei 200 de 67 e depois a reforma gerencial de 95, 98, com PDRAE e por aí vai. Mas até hoje, talvez, e essa é uma reflexão que a gente tem, talvez a gente queira voltar ao ideal da organização burocrática weberiana. Até hoje, a gente discute dia a dia como colocar o mérito no setor público, como ter uma atuação pública impessoal, como a gente consegue fazer uma organização com base numa racionalidade administrativa. Então, talvez, né, a gente pode usar a brincadeira aqui, hashtag somos todos Getúlio, talvez seja uma coisa muito presente hoje em dia. Vamos dar uma olhada no passado e talvez ver que a gente está tentando superar uma barreira que a gente não venceu ainda. Grande abraço, curta aqui embaixo esse vídeo.